no pastor. Ah, minha irmã, não está confiando. Eu vou dizer uma coisa para você aqui. Sabe por que a gente vai fazer esse momento aqui de despedida? Porque essa é a última vez que a gente vai estar vendo um ao outro sem ser transformado pela palavra que vai ser aberta, sem ser transformado pela palavra que vai ser ministrada. Eu acredito no poder de Deus. Eu acredito que Ele está aqui, transformando nossa vida e o nosso coração. Eu não sei quantos aqui conhecem aquela música que é assim, ó: Deus está aqui. Conhece? Vamos cantar então? Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Mais uma vez, vamos lá, bem forte. Deus está tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Feche seus olhos. Pai de amor, é com essa certeza que o Senhor está conosco. É com a certeza, com a convicção que temos que o Senhor está pairando nesse lugar, que pedimos que o Senhor permaneça conosco. A tua palavra vai ser aberta mais uma vez e pedimos que o Senhor de forma clara nos apresente a tua vontade. Esse povo que está aqui, eles não querem ouvir a vontade de um ser humano, eles querem ouvir a vontade do Senhor. Então que agora, nesse momento, a tua palavra ao ser aberta, seja expressa a tua vontade, meu Deus. Aqueles que estão nos acompanhando através da plataforma virtual, que o Senhor, através do Santo Espírito, também os alcance. Porque eu sei que o mesmo Deus real que está aqui em nosso meio, é o mesmo Deus que está agora com essa pessoa que nos acompanha no virtual. Eles podem estar nos acompanhando no virtual, mas a tua presença é real. Então, Deus, por favor, vem estar com o teu povo agora, vem estar com todos nós, nos auxilia, nos ajuda, nos batiza com o Espírito Santo. É o que nós pedimos humildemente, sabendo que o Senhor está nos ouvindo, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A grande esperança que temos, a grande esperança que eu tenho, a grande esperança que você tem, é que em breve Jesus Cristo voltará com poder e grande glória. Jesus, ele vem buscar um povo escolhido, um povo que está se preparando para viver com ele a eternidade. E se você está aqui, é porque você quer se preparar, está se preparando para viver a eternidade ao lado de Deus. Eu acredito nisso. A Bíblia é muito clara em nos apresentar que Jesus, ele está vindo já. Ele já está vindo nos buscar. Ele já está vindo nos tirar desse mundo. E nós precisamos agora estar prontos para esse momento incrível, para esse momento extraordinário. E é por isso que estamos aqui nesse movimento de oração, de jejum, de consagração. É um momento em que a gente paga um preço, um alto preço, porque para haver um reavivamento e uma reforma, a gente tem que sair da zona de conforto. Eu não sei quantos aqui já fizeram ou estão fazendo uma reforma em casa. Fazer reforma é desconfortável, fala para mim se não é. Rapaz, esse negócio terrível é fazer reforma em casa. Quebra aqui, suja ali, a mulher fica logo irritada, a mulher fica querendo bater no marido, o marido fica com raiva também, todo mundo não se entende, esse negócio só faz sujar, e quebra, arruma, puxa para um lado, vai para o outro, constrói. É assim, reforma tira o ser humano, tira a gente da zona de conforto, tira do nosso conforto naturalmente. Para uma reforma espiritual acontecer, para que uma reforma espiritual aconteça na minha vida, para que uma reforma espiritual aconteça na tua vida, na tua família, nessa igreja, é necessário sairmos da zona de conforto. Deus, ele convida a todos nós. Deus, ele convida o pastor, Deus, ele convida os membros, Deus convida a liderança para sair da zona de conforto e experimentar um reavivamento e uma reforma. Mas existe esse preço a ser pago. É quem sabe acordar um pouco mais cedo, é priorizar um tempo de qualidade com Deus, é uma preparação necessária. E eu quero nessa noite aqui, nessa vigília, poder meditar com você em algo que nós encontramos no livro de Malaquias capítulo 4. Abra sua Bíblia por gentileza, em Malaquias capítulo 4.
Eu já estou com a minha Bíblia aberta, eu vou pedir que você também, além de abrir a Bíblia, abra o seu coração em Malaquias capítulo 4, e nós vamos ver a partir do verso 4 também, verso 4 em diante. Se tem alguém aqui que nos acompanha através aí do virtual, você é um convidado, você de alguma forma parou aqui nessa transmissão, eu acredito que Deus providenciou você para agora nos acompanhar através dessa mensagem. Se existe alguém aqui, talvez estava longe de Deus, longe da igreja, Deus ele vai falar com você nessa noite em nome de Jesus, tá bom? Malaquias capítulo 4, a partir do verso 4. Abra aí a sua Bíblia e o seu coração. Nós já oramos, então vamos aqui para a leitura do texto. O verso 4 em diante fala assim, acompanhe. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Verso 5. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aí verso 6, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A gente sabe muito bem que a volta de Cristo, para alguns pode ser uma grande esperança, para outros um grande e terrível dia. Para aqueles que estiveram preparados, e aqui eu levo em consideração, por exemplo, a parábola das 10 virgens, eu acho que você lembra dessa história. Jesus ali pega e conta a parábola em que tinham 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram o que mesmo? Nécias. As prudentes ali, elas estavam preparadas, elas estavam com azeite na vasilha, e eu não quero aqui falar detalhes da parábola, esse não é o foco da nossa mensagem, mas eu quero aqui trazer um ponto crucial. Existe um grupo daqueles que estão preparados e existe o grupo daqueles que não estão preparados. E a primeira pergunta que eu faço para a igreja da Coab é: quem nós estamos sendo? O grupo daqueles que têm se preparado ou aqueles que não têm se preparado? Aqueles que têm pagado o preço para que de fato estejam prontos para a volta de Cristo? Ou nós estamos renunciando o nosso Deus, renunciando os seus princípios, renunciando a sua palavra, ao invés de renunciar ao próprio eu? Isso aqui é um risco tremendo, isso aqui é algo perigoso. E aquele dia que a volta de Jesus, a volta de Cristo, se tornará um terrível dia para aquele que não estiver preparado. Olha só o que nós encontramos lá no livro do Apocalipse, por exemplo. Diz que aqueles que não estiveram prontos, tiveram oportunidades, mas não quiseram se preparar, vão pedir para que os montes e rochedos caiam sobre eles. Sabe o que isso indica? Olha para aqui, ó, olha, só os bonitos, olha para cá, os feios também, não tem preconceito. Olha para cá, preste atenção. Tanto aqueles que vão ficar olhando Jesus, e a grande esperança da nossa vida é essa, ver Jesus e estar com Ele para todo sempre. Mas o outro grupo é aquele grupo que vai estar desesperado, eles vão estar completamente desesperados, e pedindo para que os montes, rochedos, pedindo a morte. Imagine que desespero. Só que quando eu olho aqui para esse verso, a Bíblia fala que antes desse terrível dia do Senhor, para alguns, o profeta Elias surgiria. E para que a gente entenda isso aqui, para que a gente entenda essa profecia, é necessário a gente lembrar um pouco quem era Elias. Vamos lembrar um pouquinho qual era o contexto em que Elias surgiu? Elias, ele surge no momento em que o povo estava completamente apostatado. O povo de Deus estava sendo liderado por Acabe. Você lembra dessa história? Acabe casou com uma mulher chamada Jezabel. E o interessante, gente, é que na Bíblia, até então, não tinha sido falado nomes das esposas dos reis. A primeira que aparece aqui no caso é Jezabel. E ela aparece, o nome dela aparece por um motivo. É porque na verdade quem estava governando, quem estava reinando, não era Acabe, era Jezabel. Ela era a mulher que estava liderando, governando, ela que estava mandando. Ele ali, Acabe, estava sendo um fantoche, apenas um ilustre fantoche. E você vê que nessa situação, aquela mulher, ela começa com ideias completamente equivocadas, fazendo com que dentro do templo, que era um lugar exclusivo de adoração a Deus, servisse para adorar o Deus Baal, servisse para adorar outras coisas. E eu quero abrir um parêntese aqui. A apostasia era tão séria, tão complicada,
que talvez ela tivesse na cabeça até uma suposta boa intenção. E tem muita gente por aí, entenda o que eu vou dizer, está sendo gravado, você está me ouvindo aqui, tem muita gente por aí com ideia diabólica, com boa intenção. É querendo relativizar aquilo que não pode ser relativizado. É querendo flexibilizar aquilo que não pode ser flexibilizado. A gente não pode negociar princípio. E tem muita gente por aí tentando fazer com que a gente dê um jeitinho, distorça algumas coisas. E a Bíblia já apresenta para a gente que as coisas são de acordo com a vontade de Deus, não com a nossa. E quando eu olho para essa história em que Elias surge, é uma história de completa apostasia. O povo estava perdido. Ao invés do povo estar próximo de Deus, estava completamente distante de Deus. Mas nesse contexto, Deus levanta um homem corajoso, um homem que não tem medo, destemido, um homem que sabia muito bem que Deus estava à frente dele. A Bíblia fala que Elias era tesbita. Para aqueles que não sabem, um tesbita era quem morava em Tesbe, uma cidade sem muita relevância. E naturalmente quem morava lá também não tinha relevância nenhuma. Quem morava em Tesbe não tinha nenhum tipo de credibilidade. Se por um acaso alguém ousasse falar alguma coisa, dar opinião sobre algo e dissesse eu sou de Tesbe, as pessoas iriam dizer, então não vale nada a tua opinião. Você não sabe de nada. Você não tem opinião alguma. Tua opinião não presta. Era assim que as pessoas que moravam em Tesbe eram consideradas. Mas Deus agora escolhe um homem, um tesbita, de um lugar simples, de um lugar singelo, para que pudesse agora chegar e falar o seguinte: rei, você está errado, você está equivocado. Olha para onde você está levando o povo. Olha o que você está fazendo com o povo. Olha o caminho que você está conduzindo o povo. Gente, é impressionante isso aqui. Porque Elias ele foi audacioso, corajoso, de chegar para o rei e dizer: tome vergonha na sua cara. Você é um líder do povo de Deus. Você deve levar o povo para próximo de Deus e não para longe dele. Irmãos, muitas vezes nós encontramos hoje homens, mulheres, líderes que levam o povo para longe de Deus. Levam o povo para distante da presença do Mestre. Levam o povo para distante da presença de Deus, do Deus eterno, do Deus poderoso. E você vê agora Elias se levantando e repreendendo. Não tenha medo de chamar o pecado pelo próprio nome. Não tenha medo de falar o que está errado. Às vezes a gente tem muito medo, tem muito receio de falar o que está errado. A gente tem receio, a gente fica com medo. A gente fica pensando, será que a pessoa vai se chatear? O que ela vai achar de mim? Como é que ela vai me ver? Querido, entenda uma coisa. Não podemos flexibilizar, repito, aquilo que não pode ser flexibilizado. Era isso que estava acontecendo agora com Elias. Elias estava se levantando, Deus estava levantando Elias para chegar perante o povo e dizer: gente, ei, se voltem para Deus. Se voltem para o Senhor. Eu quero que você grave muito bem qual foi o contexto em que Deus levantou Elias. Um contexto de apostasia. Grava isso. Eu quero que você vá comigo agora um pouco à frente, lá no livro de Mateus. Você vai entender qual que é o ápice da mensagem dessa noite. Mateus capítulo 17, abra sua Bíblia. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 17. Evangelho de Mateus, capítulo 17. E nós iremos ler do verso 10 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 10, e o verso, capítulo 17, perdão, e o verso 10. Diz assim a palavra de Deus: mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? E verso 11, então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. E verso 13, então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de quem, pessoal? João Batista. Perceba que existe uma comparação agora. João Batista, ele se torna aqui um tipo de Elias. Por que ele se torna um tipo de Elias? Jesus agora compara João Batista a Elias.
Porque do mesmo jeito em que Elias ele surge no momento de apostasia, João Batista também surge em um momento de apostasia. Qual era o momento de apostasia aqui? Os próprios líderes, escribas, fariseus estavam apostatando, o povo de Deus estava apostatando, e a mensagem de João Batista era uma mensagem direta, era uma mensagem dura, era uma mensagem agressiva muitas vezes, chamando inclusive o povo de raça de víbora. Ó, menino cheio de coisa, viu? Porque imagine chamar de raça de víbora, era isso que ele fazia. E agora na pregação dele, ele chamava o povo ao arrependimento, chamava o povo de volta a Deus, chamava o povo para que pudesse retroceder o caminho, porque eles estavam por um caminho tortuoso, eles teriam que voltar à presença de Deus. Do mesmo jeito em que Elias aparece no momento de apostasia, no momento em que o povo estava rebelde, no momento que o povo estava indo para um caminho de perdição, Deus agora também levanta João Batista, para que no momento de apostasia, no momento em que ele estava ali vendo o povo padecer, ele é levantado. E ao ser levantado, ele chama o povo ao arrependimento. Ele leva o povo a refletir um pouco a respeito da decisão que deveriam tomar. Nós precisamos hoje tomar também decisões. Nós precisamos hoje, de fato, pedir que o Espírito Santo transforme a gente. O povo aqui, eles tiveram a oportunidade de se arrependerem. Quando você vai, por exemplo, para Elias, Elias faz um apelo para o povo dizendo o seguinte: até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar divididos? Até quando vocês vão permanecer uma hora adorando a Deus, uma outra hora adorando a Baal? Até quando? João Batista também fez um apelo dizendo: arrependam-se, se voltem para Deus. Deus é o Deus que dá para a gente oportunidades de arrependimento. Deus, ele dá para você, ele dá para mim, ele dá para aquele que nos acompanha lá no YouTube, ele dá oportunidades para que possamos nos arrepender. Se não fosse a misericórdia de Deus, estaríamos perdidos. Se não fosse a misericórdia de Deus, você, eu, todos nós estaríamos perdidos. Mas é pela misericórdia de Deus que estamos aqui hoje, procurando a restauração, procurando a mudança, procurando a transformação em Deus, para que nós possamos dizer: Senhor, eu estou apresentado perante Ti como sacrifício vivo. Eu estou apresentado perante o Senhor como sacrifício vivo, ó Deus, me ajuda a fazer a Tua vontade. Só que nesse contexto, aparece um terceiro Elias. O primeiro Elias aparece quando, gente? No momento de apostasia. O segundo Elias, que no caso aqui é João Batista, aparece no momento de apostasia. E o terceiro Elias, quem é? Apocalipse 14, e o verso é o verso 6 e 7. Apocalipse 14, versos 6 e 7. Acompanhe na sua Bíblia agora. 14, 6 e 7. Você que está também nos acompanhando na transmissão, abra sua Bíblia em nome de Jesus, se você tiver condições nesse momento, e vamos ler o texto. A palavra do Senhor diz assim, acompanhe. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Você percebe agora que o terceiro Elias é representado por esse anjo aqui? O primeiro Elias veio no período de apostasia. O segundo Elias, que no caso é João Batista, que o próprio Cristo chama João Batista de Elias, ele é apresentado no momento também de apostasia. O terceiro Elias é esse anjo aqui, que teria uma missão peculiar. Qual era a missão? Pregar o evangelho eterno. Se tem o evangelho eterno para ser pregado, é porque está sendo pregado também o falso, o evangelho apostatado. E esse é o grande problema. Porque hoje a gente vê muitas pessoas por aí achando que estão pregando o evangelho. Tem muita gente por aí que acha que está pregando. Mas quando nós abrimos a Bíblia, por exemplo, em Mateus capítulo 7, verso 14, a gente vê claramente ali Deus apresentando para a gente, apresentando para a igreja, apresentando para o povo, que infelizmente, muitos apesar de falarem sobre Deus, Deus não os conhece. Muitas vezes a gente pode até achar que está pregando o evangelho,
Mas a gente só vai de fato estar pregando o evangelho se nós, como povo remanescente, estivermos pregando o evangelho eterno. E que evangelho é esse, pastor? É o evangelho que nós encontramos, que vai restaurar a verdade, jogada por terra pelo chifre pequeno, descrito em Daniel capítulo 7. Se eu acho que estou pregando o evangelho, mas eu não estou restaurando a verdade de Deus, perceba, a verdade de Deus ela não é parcial, a verdade de Deus ela é total. Ela não é apenas uma parte, não é apenas dizer que Cristo é o Salvador. O evangelho eterno é na sua totalidade, não é na sua parcialidade. Então eu quero dizer para você, querido, que se por um acaso nós estamos aqui nessa noite buscando o poder de Deus, mas não temos em nossa vida um reavivamento para que a gente possa cumprir essa missão aqui, de nada vale. Você pode levantar e ir embora, você pode levantar e ir para sua casa. Se você não tem isso como propósito, restaurar a verdade de Deus que foi jogada por terra, então não precisa de reavivamento, não precisa estarmos aqui, não precisa de 10 horas de jejum, não precisa de 10 dias de oração, não precisa de vigília, não precisa de nada. Se a gente não entende que o reavivamento é para que isso aqui aconteça, não adianta estarmos aqui. Deus ele quer nos capacitar para cumprir essa missão, levar o evangelho eterno. Esse terceiro anjo aqui é representado por nós, pela igreja da Coab, diga amém. A igreja da Coab é esse terceiro anjo, é esse anjo aqui, é o terceiro Elias. A igreja da Coab, todos nós aqui somos esse anjo, somos o terceiro Elias. E perceba que Deus ele levanta Elias no momento de apostasia. E o que nós mais estamos vendo são apostasias acontecerem. Pessoas que acham que não estão apostatando, mas infelizmente estão tentando relativizar coisas a qual a Bíblia já falou de forma categórica que é certo ou errado. Meus irmãos, eu quero que em nome de Cristo, nessa noite, que a palavra de Deus aqui seja clara para você, que a palavra de Deus seja clara para mim, porque eu não posso de forma nenhuma fugir dessa realidade. Deus ele está convidando hoje homens e mulheres corajosos, assim como Elias, que não temam pregar a verdade, que não temam levar em consideração os princípios o qual a Bíblia apresenta. Não são os princípios que a igreja adventista do sétimo dia fala, é os princípios que a Bíblia apresenta, são os princípios que de forma clara a Bíblia nos deixa aqui expressa. Agora o grande problema é que às vezes a gente tenta utilizar a Bíblia, alguns tentam utilizar a Bíblia para que possam quebrar princípios. E isso é possível até porque a gente sabe que o próprio inimigo fez isso com Cristo lá no deserto. Então é muito possível alguém pegar a Bíblia e utilizá-la de forma errada, de forma equivocada, e aí enganar muitas pessoas. E eu quero, em nome de Cristo, dizer para você aqui, Deus está hoje chamando você, homens e mulheres, jovens, para ser esse Elias atual. Ao terminar essa vigília aqui, ao terminar esses 10 dias, quem você será? Será que você vai estar destemido para ser esse Elias, com ímpeto para pregar, com ímpeto para dizer, Senhor, eu quero me reavivar, eu quero, meu Deus, ser transformado, eu quero ser restaurado, eu quero que o poder do Espírito Santo venha na minha vida, eu quero sentir, eu quero fazer grandes coisas para o Senhor, eu quero fazer, meu Deus, tudo que estiver ao meu alcance, para que a verdade seja restaurada, verdade que foi jogada, abandonada, pisada, ridicularizada muitas vezes, porque para alguns você é um ridículo, eu sou um ridículo. Enquanto tem muitas pessoas, olha, 10h10 da noite, enquanto tem muitas pessoas agora indo para balada, indo para droga, indo para tudo que não presta, você está aqui numa vigília ouvindo um pastor magrelo falar. Para alguns isso é loucura, para alguns você é doido, mas para alguns, apesar de serem loucura, você está sendo a pessoa mais sóbria de todas, fazendo a vontade de Deus, buscando o Espírito Santo dele aqui nessa noite, em nome do Senhor. Hoje o terceiro Elias, ele pode ser levantado. Hoje o terceiro Elias, ele pode estar aqui. É o momento de você decidir. Porque Deus, ele não vai me obrigar, ele não vai me dizer, olha, você precisa, você tem que fazer isso, você tem que passar por um reavivamento, você tem que pagar o preço para restaurar a verdade. Não, em nenhum momento.
Em nenhum momento Deus ele vai falar isso pra gente. Em nenhum momento ele vai nos obrigar. Ele apenas vai dizer para você que se você quiser, se você permitir, você hoje pode ser um grande instrumento na mão dele. Se você permitir, você pode ser um instrumento poderoso na mão de Deus. Se você quiser, o vaso que somos nós, cheio de falha, de defeito, pode ser um grande instrumento na mão de Deus. Deus ele está escolhendo você. Deus está me escolhendo para fazer a diferença não só na Coab, mas em todo lugar onde você pisar. Em todo lugar onde você for, em qualquer lugar por onde você andar, Deus ele está te chamando para ser esse terceiro Elias. Só que precisa de ser destemido, corajoso, porque o céu não é para covarde. O céu é para quem é corajoso. Eu quero nessa noite, em nome do Senhor Jesus, convidar você a fazer algo aqui. Aqueles que estão nos acompanhando também no virtual. Eu quero convidar você a se colocar nas mãos do Deus eterno. Para que de fato não seja apenas um cumprimento de calendário, não seja apenas um momento aqui que a gente está, mais um momento na igreja, não. Mas para que seja um momento de fato de reavivamento na tua vida. Um momento de reavivamento na minha vida. Um momento de reavivamento para que hoje a gente se levante e diga: Senhor, eis-me aqui, Senhor, me usa, faz o teu querer em mim. Um dia, certa vez, Deus escolheu um homem chamado Moisés, e quando Deus escolheu Moisés, Moisés falou: olha, não sei falar, e Deus rebateu dizendo: eu criei a boca do homem. Moisés fala: não, mas eu não tenho nem o que ser usado, eu vou usar o quê? Eu tenho só um cajado. E Deus falou: é com esse cajado que você vai fazer grandes milagres, é com esse cajado que você vai fazer grandes coisas. Elias era um camarada simples, Deus fez grandes coisas através dele. Você pode ser um homem, uma mulher simples, mas Deus quer fazer grandes coisas através de você e por você. Será que você aceita esse desafio? Será que você aceita se colocar na mão de Deus? Será que você aceita ser esse terceiro Elias, sofrer um reavivamento e ser um representante de Deus, chamando o pecado pelo nome, dizendo: vamos juntos, vamos fazer o que a Bíblia nos orienta, o que a Bíblia nos revela, o que a Bíblia nos fala? Será que é o teu desejo? Eu quero nesse momento aqui convidar você. Eu quero fazer um apelo para você que nos acompanha aqui presencialmente e aqueles que estão nos acompanhando virtualmente. Eu não consigo enxergá-los, mas eu quero que nesse momento você que está no virtual coloque agora aí nos comentários dizendo assim: olha, eu quero um reavivamento na minha vida para me tornar o terceiro Elias. Se você quer também esse reavivamento na tua vida para você se tornar esse terceiro Elias, se você quer ver a atuação de Deus na tua vida, na minha vida, para que a gente possa ser esse anjo aqui, esse terceiro Elias, levando o evangelho eterno para pregar, eu quero convidar você agora a ouvir o término dessa mensagem através de uma música que será cantada. E enquanto essa música vai ser cantada aqui, é o momento de você tomar essa decisão. Eu quero orar por você. Se é o teu desejo se colocar na mão de Deus para ser usado poderosamente por Ele, eu quero que onde você estiver, no final da música, se coloque em pé, porque nós iremos orar juntos aqui, porque eu acredito que o Espírito Santo está descendo nesse lugar e nos batizando com fogo em nome de Jesus. O Espírito Santo está aqui agora, Ele está passeando aqui e Ele quer inundar cada coração nessa noite, para que nós sejamos aquecidos e a chama do Evangelho, a chama do poder de Deus não se apague da nossa vida. Ouça essa música agora e ao final deixa eu orar por você, pela tua decisão, em nome de Jesus. O torrão de seca já cansou de esperar pela chuva que não veio e não caiu. Quem irá lembrar dos tempos quando a chuva trouxe a flor? Quem irá ceifar um campo que ainda nem florou? Quem se lembrará
que um dia já choveu. Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva do Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder. O mundo se acabando, pois o tempo já se foi, já chegou o fim, ainda estou aqui. Quanto falta para cumprir-se a promessa do Senhor? Quanto tempo esperaremos pela chuva do poder? Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva do Espírito de luz, enche toda a terra com teu amor, com teu poder. Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva do Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder. Deus seja louvado, amém? O poder de Deus é real. Nunca duvide da atuação de Deus na sua vida. Nunca duvide do que Deus pode fazer através de você. A partir do momento que a gente se coloca nas mãos dele para sofrer um reavivamento, pode ter certeza que esse poder é incrível e ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu quero orar com você agora. Se é o teu desejo orar comigo, feche teus olhos, me acompanhe nessa oração. Amado Senhor, humildemente em tua presença agora nos colocamos reconhecendo toda a nossa fragilidade, ó Pai. Num momento como esse, enquanto muitas pessoas decidem fazer qualquer uma outra coisa que não seja do agrado do Senhor, existem aqui homens e mulheres que querem o batismo do Espírito Santo. Existem aqui pessoas, ó Deus, que vieram clamar o poder do Senhor, porque elas entendem que estão vivendo num momento em que é crucial estarmos recebendo esse batismo do Espírito Santo para termos condições de completar a missão do Senhor nessa terra. Amado Deus, por favor, não nos abandona, não nos deixa, Senhor. Abençoa cada família, abençoa cada pessoa, que cada um individualmente aqui entenda que a nossa fragilidade é grande, mas o poder do Senhor é extraordinário. Por favor, meu Pai, que o Senhor continue conosco aqui, nos batiza com o teu poder. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.